Tudo bem, todo mundo? Hoje a gente vai ter aula com a professora Liliane. A professora Liliane Agostinho é advogada, especialista em Direito Contratual pela PUC de São Paulo e em Propriedade Intelectual pela FGV de São Paulo. É sócia fundadora da Liliane Agostinho Leite Advocacia, membro da diretoria cultural da Associação Paulista da Propriedade Intelectual e professora convidada da ESA de São Paulo. Bem-vinda, Liliane. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Thaís. Obrigada, RTI. Quero agradecer a presença de todos. Novamente, Thaís, pelo convite, pela empreitada da criação desse curso. Eu acho que com um tema tão fresco e atual. Eu vi várias pessoas aqui já falando de direitos autorais, então eu tenho um desafio de falar de direitos autorais com um público tão qualificado e seleto que está aqui. Então, eu confesso a vocês que o desafio é grande e a minha missão aqui, que a Thaís me deu com essa aula, é nós revisitarmos alguns institutos de direitos autorais. Afinal, qual o conteúdo de proteção e quem adquire uma obra, quais são os direitos que essa pessoa adquire sobre essa obra. Eu gosto muito de estudar abordar temas relacionados ao universo das artes. E por que eu gosto muito? Porque na faculdade, quando eu fiz a faculdade, não tinha nenhuma matéria de propriedade intelectual, mas eu caí por acaso no segundo ano de faculdade. Eu fiz estágio dentro da Bienal, então ali eu pude conhecer, foi meu primeiro contato com a matéria de direito autoral, as dificuldades que tanto tinha quem queria fazer uma exposição, com quem possuía uma obra e com quem era o autor, né? Então, esse triângulo aí de tensões e as galerias também. E foi um período muito bom, saí de lá e fui para Siciliano, editora e livraria Siciliano, hoje já extinta, então já revela um pouquinho aí da minha idade. Então, por lá eu aprendi as dificuldades do mercado editorial. E eu tive a felicidade também de trabalhar aí durante anos com a Ivana Coquivelli, que está aqui conosco, onde nós duas juntas nos debruçamos, estudando a legislação. Eu acho que ela vai lembrar o tanto que nós víamos juntas o Código de Bustamante, e de que forma que nós tentávamos trazer soluções criativas para os nossos clientes, né? Respeitando os princípios do direito autoral. Vou dar início aqui, compartilhar minha tela com vocês. Espero que vocês gostem. Só um minutinho. E fiquem à vontade, se vocês tiverem alguma dúvida, também no decorrer da aula ou qualquer tipo de comentário. Só um minutinho que eu estou carregando aqui a apresentação, ela está online. Vocês estão vendo a tela? Sim, tudo certo. Tudo certo? Então, a gente vive aqui um momento de, já há algum tempo, de virtualização de várias relações, né? Primeiro, a gente tem a Amazon ela trouxe, desmaterializou o mercado do varejo. Tivemos a Apple com o serviço de streaming de música, também desmaterializando a questão de acesso às músicas. Tivemos o Netflix e o YouTube também, com todo o conteúdo de vídeo, facilidades que nós temos hoje de serviços de streaming. O Google e a Amazon, novamente, com o Kindle, oferecendo bibliotecas digitais por meio de assinatura, onde que a gente pode, por um clique, adquirir esse conteúdo vasto que eles possuem de biblioteca. Temos aí o Bitcoin, que ele veio para mexer com o mercado financeiro, né, desmaterializar o dinheiro. Então, a gente não está nem mais falando do cartão,
de crédito, né, daquele cartão que a gente coloca na maquininha e digita nossas senhas e é feita uma operação financeira. Ele altera também o mercado financeiro. E agora, recentemente, mas não tão recente, esse movimento de NFT, ele veio à tona agora, mas já é algo que, desde 2016, já tinham algumas operações feitas por meio dessa tecnologia. E será que veio para ficar ou não? Será que, de fato, ele vai alterar os institutos? Será que as obras, e aí, quer dizer, nas aulas anteriores do Rodrigo e da Cecília, a gente, dentro desse token, pode caber qualquer coisa, qualquer tipo de certificação. Será que realmente para o direito autoral, para o mercado de artes, mercado de música, audiovisual, isso veio para ficar realmente? Ou vai ser só um modismo que daqui a alguns anos a gente já não vai estar mais falando sobre esse tema? Um dos desafios que nós temos aqui nessa aula, de revisitar as matérias de direitos autorais e responder alguns questionamentos, eu acho que no final da aula. Se o autor está licenciando ou cedendo os direitos da sua obra intelectual por meio de um NFT, se haverá royalties pagos ao autor e ao proprietário quando houver uma venda subsequente da obra intelectual, quais os termos que o autor e o adquirente da obra intelectual se submetem junto a uma plataforma, e em qual país a plataforma está sediada. O adquirente da obra intelectual pode reproduzir ou sincronizar a obra intelectual, por exemplo, numa campanha publicitária? Esses são um dos questionamentos que eu mesmo fiz para mim, desde o início, montando essa aula. São perguntas que eu fiz se realmente para encontrar respostas por meio da tecnologia do NFT. Então, passando por isso, a gente, voltando aos institutos do direito autoral, o primeiro ponto é a dicotomia, né, entre o sistema droit d'auteur e copyright. São dois sistemas diferentes, mas, de fato, eles se aproximam ou eles são muito, muito distantes? E é importante a gente voltar para esses dois sistemas, uma vez que várias plataformas que hospedam esse tipo de operação de NFT, elas não aderiram ao sistema de droit d'auteur, que é o nosso, e sim o sistema de copyright. Isso interfere em alguma coisa ou não? O sistema do droit d'auteur nasceu na França e tem como centro de proteção o criador da obra intelectual. O princípio do droit d'auteur é garantir ao autor a propriedade exclusiva sobre sua obra, oponível, né, contra todos, essa propriedade imaterial. Segundo a tradição francesa, os direitos autorais são direitos da personalidade. Então, a gente já traz aqui uma nuance do direito moral, do direito de autor, e que é declarado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, também de Direitos do Homem, de 1789. O Brasil ele segue a vertente francesa do droit d'auteur. Os direitos autorais também estão ligados aos direitos fundamentais. A gente encontra um dispositivo específico na Constituição Federal sobre esse tema. E, tradicionalmente, a concepção do copyright não é a proteção do autor ligado à obra, aos direitos da personalidade, e sim ao direito de reprodução. Ele tem uma função econômica, e é um privilégio protegendo a função econômica que uma obra tem, a remuneração que ela tem. E no sistema de copyright não constitui um direito fundamental do autor. O direito autoral ele não alcançou esse status. E o copyright ele tem como vigente na Inglaterra, Estados Unidos e Canadá, os países de common law. Eu até fiz aqui uma chamada de atenção que muito se fala que nos Estados Unidos não é reconhecido os direitos morais de autor. Mas, na verdade, não é. Se a gente for lá na seção 106 do Copyright Act, fala dos direitos de paternidade e integridade, mas eles estão ligados ao quê?
ligado às obras de artes visuais, são as pinturas, desenhos, gravuras e fotografias. E no Reino Unido, ele não trata diretamente do direito moral, mas no artigo 77 e 88 fala que esse direito é irrenunciável, não é objeto de negociação. Então, são esses dois pontos de atenção que eu queria trazer, porque eu vejo algumas pessoas dizendo que nos Estados Unidos não seria reconhecido o direito moral, mas tem essa ressalva dentro da legislação. Desculpa, Liliane, acho que eu perdi uma parte da sua explicação. Esses artigos que você está mencionando do Reino Unido são de que legislação? E eles dizem A lei dos direitos autorais inglesa. Tá, e eles dizem que os direitos são ou não renunciáveis? São renunciáveis. Os direitos morais. Os direitos morais. Obrigada. E aí a gente vem para o primeiro tratado internacional, a Convenção de Berna, que ela fala do tratamento nacional equivalente que deve ter para o estrangeiro. Curiosamente, historicamente, só para a gente conversar aqui, antes da Convenção de Berna, em 1852, a França estabeleceu, como o sistema nasce na França, ela, em 1852, unilateralmente, ela criou um decreto, dizendo que as obras dos franceses teriam proteção em qualquer local do mundo. Mas como que seria aplicado se era um decreto que foi promulgado no território francês, como que isso funcionaria em outros territórios? Outros países que tinham interesse nas obras dos franceses começaram a fazer o quê? Tratados bilaterais com a França, a fim de ser conferida também a proteção. E aí veio a Convenção de Berna para poder unificar esse regime de tratamento, mas o nascedouro foi na França e ele foi o primeiro país a criar essa legislação protetiva para os autores franceses. Então, a Convenção de Berna ela é a primeira codificação internacional dos direitos autorais e deu-se em 1886, pela criação da União de Berna, que tem a existência independente da filiação de países em específico. E ela é aberta a todo e qualquer país que possa cumprir com as condições mínimas conferidas dentro de Berna. E nesse tratamento nacional, ele quer dizer o quê? Que o estrangeiro, né, o estrangeiro ele tem o mesmo direito que o autor nacional. Há uma equivalência de tratamentos do estrangeiro com o brasileiro. A Convenção de Berna, ela foi capaz de conjugar o direito anglo-saxão com o sistema de direito autoral continental, criando um padrão mínimo seguido por todos os países. Os Estados Unidos eles participaram dos debates e do desenvolvimento da Convenção de Berna na condição de observadores, porque eles defendiam uma suposta impossibilidade de adesão a esse tipo de sistema. Em 1891, desculpa, foi o International Copyright Act. Os Estados Unidos se tornaram membro em 1989. E também os Estados Unidos ele é signatário do Acordo de TRIPS. E dentro do Acordo de TRIPS há uma regra de que quem adere a esse acordo precisa também aderir à Convenção de Berna. Assim, os países que não eram parte de tais convenções, ficaram submetidos também à Convenção de Berna. Nós temos aqui o artigo 5º da Convenção de Berna e o nosso artigo 2º da Lei 9.610 estabelece: os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão de proteção assegurada dos acordos e convenções e tratados em vigor no Brasil. Aplica-se o disposto nessa lei aos nacionais ou pessoas domiciliadas em países que asseguram os brasileiros, as pessoas domiciliadas no Brasil e reciprocidade nas proteções de direitos autorais ou equivalentes.
Essa regra é importante, especialmente quando a gente fala de NFT, em plataformas que não estão hospedadas no Brasil. A gente observar a questão da aplicação de Berman. Aqui eu trouxe só a título de histórico mesmo para vocês, a base legislativa internacional, a nossa base legislativa nacional, isso vai no material para vocês. E aí, entrando na Lei 9.610, o que é obra intelectual? Nós temos aí as NFTs, que são as obras digitais, e se elas seriam ou não objeto de proteção do direito de autor. Sim, ela é considerada uma obra intelectual. Lá no artigo 7º, a gente tem um rol exemplificativo de obras protegidas, como pintura, gravura, livros, músicas. Então, uma obra digital, embora não esteja expressamente descrita no artigo 7º, ela é protegida como uma obra intelectual e diretamente protegida pela Lei 9.610. Com relação ao registro, o registro, a legislação ela trouxe que a proteção do direito autoral ela independe de registro, sendo considerado o autor que anuncia tal condição na sua obra. E ela fez justamente isso, por quê? Para não dificultar o acesso do autor à proteção à sua obra. Então, o artigo 18 fala: a proteção aos direitos que trata esta lei independe de registro. É facultado ao autor registrar sua obra no órgão definido. Então, a gente tem aí uma lei de 1973 que traz um rol de órgãos onde que pode ser registrada a obra. E também temos a Convenção de Berna, que diz que não está subordinado ao registro. E, por isso que é importante a Convenção de Berna, quando a gente fala no âmbito internacional, a gente conseguir rebater qualquer argumento dizendo que, olha, essa obra não está registrada aqui, e em razão disso não tem proteção. A gente, obviamente, tem uma dificuldade com relação ao direito autoral, porque diferente da propriedade industrial, que a proteção ela só é conferida quando a obra ela é registrada, por exemplo, perante ao INPI, como uma marca, um desenho industrial, uma patente. No direito autoral, a gente não tem esse registro obrigatório, mas, por outro lado, a gente não encontra um banco unificado onde que a gente possa, por exemplo, fazer uma busca prévia, saber o que foi objeto de registro ou não. É muito difícil quando a gente fala isso em matéria autoral. E aí você pode me perguntar assim: tá ok, Liliane, então para que serve? Se eu não preciso registrar, por que eu deveria fazer esse registro? Por que é importante? E até um ponto, voltando a uma frase atrás que eu falei, justamente por o objetivo de ser facilitado esse registro, quando a gente fala do registro do software, o próprio INPI, ele facilita também o registro do software. Ele não entra no mérito, por exemplo, se o que está sendo registrado, o código-fonte, os fluxos do registro, do que compõe a cadeia do software, ele não entra no mérito se aquilo realmente é original, se não ofende direito de terceiro, é meramente declaratório. Se a gente olhar o registro que o próprio INPI expede, ele fala que é declaratório, diferente de uma marca que é constitutiva de direito. Em razão disso, os efeitos do registro, o que ele traz? A presunção de autoria de quem pediu o registro, de quem fez o registro, é o autor, e traz prova de anterioridade. E numa eventual disputa, fatalmente quem criou aquela obra, quem construiu aquela obra, ele tem um histórico de construção, e quem realmente está praticando plágio, em algumas matérias é um pouco mais difícil, mas você consegue delimitar o objeto do plágio. E aí eu trago para vocês um caso aqui, que aconteceu em 2019, que uma mulher, ela acusou o padre Marcelo Rossi de plágio no livro dele, salvo engano foi o livro Ágape. Ela se dizia que ela era autora de um dos capítulos do livro. Ela tinha feito um acordo
com o padre Marcelo Rossi. Ele, acho que havia pago para ela uma indenização de R$ 25.000. Ela era uma das pessoas que participavam, eu vou chamar assim como beata, uma assistente dele. E eles terminaram fazendo um acordo. Bom, não satisfeita com isso, ela foi à delegacia para falar sobre o que fazer a denúncia-crime sobre crime de plágio. E aí foi detectado, o que a polícia fez? Levantou os certificados que ela se dizia de registro de obra, todos expedidos pela Biblioteca Nacional. A polícia levantou esses registros junto à Biblioteca Nacional e foi constatado que, na verdade, ela manipulava os registros. Ela registrava receitas, qualquer coisa ela registrava ali e pegava o código e aplicava no que ela dizia que era objeto de proteção dela. Bom, eu não sei qual foi o desenrolar depois dessa história, mas eu me lembro que ela foi presa e as advogadas também iriam responder junto, porque as advogadas estavam fazendo uma notícia crimes, na época a OAB se opôs a isso, justamente porque a autoridade policial entendia que as advogadas estavam em conjunto com essa suposta autora. Então, é muito frágil a questão do registro autoral. Precisa ter muito cuidado quando se faz o uso desse título. E também, a título de curiosidade, nós temos um caso, por exemplo, que foi levado ao CAD, foi o caso Shoptour, que ele tirava do mercado potenciais concorrentes que queriam oferecer, eu não sei se todo mundo aqui lembra do Shoptour, o canal que fazia vendas na televisão. Então, eles entraram com várias ações no Brasil contra vários canais que queriam oferecer formatos de programas semelhantes aos deles. Então, em alguns estados, uma liminar de suspensão do programa, outras não. E esse assunto foi para onde? Foi para um CAD, Push Litigation, que é justamente quando você usa a propriedade intelectual a fim de eliminar a concorrência. E ele foi condenado a pagar aí uma cifra milionária de indenização. Muito cuidado quando a gente fala de registro, muito cuidado quando a gente vai utilizar de fato esse registro. Doutora, tem um vídeo no YouTube das advogadas sendo presas junto com essa senhora do caso do padre Marcelo Rossi. Tem um vídeo do delegado dando voz de prisão nas três. Eu me lembro que, na época, a OAB ela foi muito contra esse ato de prisão das advogadas. Mas eu acho que, salvo engano, essas advogadas participaram desse termo de acordo. Sim, sim, elas participaram. Então, quando a gente fala aqui de registro de obra autoral por meio do NFT, ele é válido ou ele não é válido? Eu entendo que ele é válido. A lei, ela traz lá, ela indica quais são os órgãos em que a obra intelectual pode ser registrada, mas não impede que a gente faça o registro no cartório de títulos e documentos, e também não impede que a gente faça o registro por meio de um NFT. Não vejo problemas com relação ao registro. Entendo que isso também facilita o acesso do autor de proteger a sua obra, de constituir uma prova de autoria e uma prova de anterioridade. Eliane, os casos em que a gente sabe, uma fala prova contrária. Que foi objeto de cessão? Oi? Desculpa. Os casos em que a gente está falando de uma obra que foi objeto de cessão, de direito autoral? Então, o objeto, no caso de uma cessão, aí a gente vai entrar mais na frente com relação aos smart contracts, né? Mas no caso hoje uma cessão, um contrato de cessão, você pode registrar ele no cartório de títulos e documentos. Você, dependendo se for uma obra literária, averbar também na Biblioteca Nacional. E eu acredito que também você possa fazer a averbação dele eletronicamente e construir um token com relação a essa cessão.
Se eu entendi bem a sua colocação, se a gente, por exemplo, for vítima de plágio, né, e o plagiador fizer o registro via NFT, mas você tiver o registro na Biblioteca Nacional, em tese, você poderia opor o seu registro na biblioteca, inclusive com a questão da anterioridade e da Sim, presunção sim. de Mas também veracidade. imagine um caso, Samira, em que tem só um registro por meio de um NFT e eu não fiz o meu registro. A lei, ela não vai tirar o meu direito, ela não esvazia o meu direito porque eu não fiz o registro. Eu tenho aí pontos a serem alcançados de provar a minha anterioridade. Eu acho que o interesse maior da gente ter um registro de direito autoral é justamente para provar, olha, fui anterior dele. Agora, se você não tem esse registro, quem cria, não cria algo assim da noite para o dia, tem um processo de criação. Quem plagia não tem processo de criação. A gente consegue pensar aí os elementos de cópia. No final aqui da apresentação, já dando aqui um spoiler, eu vou trazer um caso de plágio de NFT. Então, quer dizer, não é porque a gente está num campo do NFT super tecnológico que a gente não... Os problemas que nós temos hoje, tradicionais, a gente não vai ter no NFT. Vai ter da mesma forma. Qual que é o seu entendimento, então, em relação àquela questão que foi trazida na outra aula, de que como você não tem uma legislação específica regulando, e como em tese, dentro da plataforma, o que vale são os termos e condições de uso que você adere na medida em que você faz o registro lá, você está... A tua sugestão, na verdade, é que a gente fizesse um pouco de paralelo com o que a gente vivenciou quando começaram aquelas plataformas tipo Mercado Livre, Amazon, né? Em que a gente tinha o direito de discutir o direito precedente, independentemente dos termos de uso e condições, e de não termos uma legislação que fazia delimitação clara entre papéis e responsabilidades daquele que era hospedeiro, né? Sem dúvida, Samira. Eu acho que um ponto até que eu conversei com a Thaís, eu acho que a gente tem que pensar aqui, por exemplo, vestir a camisa do autor, vestir para, de repente, você está assessorando um cliente que está querendo ingressar no mercado brasileiro, entender, mostrar para ele o que é a legislação brasileira. E um ponto aqui que a gente conversou, inclusive ontem, eu e a Thaís, é até a questão do direito do consumidor perante essas plataformas. Porque você compra, quando você compra, você não tem acesso ao contrato, depois que eles te informam qual que é o conteúdo daquele contrato. Então, não tem uma regra clara do que você está adquirindo no momento da compra. Eu tentei fazer umas compras no OpenSea, por exemplo, eu não consegui ter acesso ao contrato. Eu só tinha o contrato se eu fechasse a operação. Que se a gente for pensar aqui sobre a ótica do direito do consumidor, a gente já tem um problema aqui, porque não está claro o que está sendo adquirido. Inclusive, as próprias plataformas, elas não garantem também a originalidade ou autoria do que você está comprando. Então, quando a gente pensa no mercado, assim, lógico, olha, eu trouxe aqui essa obra vendida por milhões por meio de um leiloeiro que tem um meio interveniente aqui nessa compra. Então, ele fez aí um due diligence para saber realmente de quem estava sendo comprado. Mas isso, eu acho que é o caso, assim, fora da curva. Mas, na regra, quando a gente entra nessas plataformas, a gente compra você não sabe se realmente aquela obra tem a procedência de que o autor que criou é ele que está conferindo e que direitos que você está comprando. Lili, tem uma pergunta aqui no chat, e depois a Paula está com a mão levantada. Acho que foi a Amanda. Eu estou com o braço só porque meu cachorro está dormindo no meu colo aqui. Acho que foi a Amanda. Você lê, porque eu estou sem conseguir ver o chat aqui. Leio. A Amanda Mesquita perguntou, então o ideal é sempre registrar na Biblioteca Nacional antes do NFT? Eu acho que a questão não é nem registrar na Biblioteca Nacional, né? Mas sim você ter uma prova de anterioridade, não necessariamente A lei no não NFT, fala que né? você tem que fazer o registro na Biblioteca Nacional, é justamente isso, a prova de anterioridade. Talvez você mandar um e-mail para uma pessoa, você já está constituindo uma prova de que você criou aquela obra naquela data. Se é uma obra digital, a gente tem tecnologia nos nossos computadores de fazer aí todo um passo a passo de quando os arquivos foram
quando o arquivo foi criado, né? Por meio de uma perícia, você consegue ter até se o arquivo foi modificado. A Paula está com a mão levantada, a Rodrigo está com a mão levantada e a Beto mandou no chat que tem uma questão para comentar. Então, eu vou passar para a Paula primeiro, tá bom? Tá bom. Eu vou perguntar, mas aí se vocês acharem que vale a pena levar para o final, me falem. A minha questão era a seguinte, é uma dúvida que eu tenho também, né? Sobre a questão da regulamentação que a Cecília falou na aula passada, junto com a nossa lei de direito autoral. Será que, então, vai valer a pena a gente regulamentar ou proibir ou fazer algum tipo de ação junto às plataformas aqui no Brasil, para que elas possam atuar aqui no Brasil? Ou será que a gente vai ter ou vamos só usar a lei de direito autoral, porque a gente pode usar, ela está aqui, a gente aplicável ela para regulamentar isso, enfim, eu não sei, talvez seja melhor a gente responder essa dúvida no final, né? Eu acho que assim, a inovação veio. Eu acho que a inovação ela vem e o direito... o direito vai a reboque. Exatamente. Exato. Então, nós temos algumas plataformas já aqui no Brasil, se a gente for acessar, elas têm esses pontos de atenção. Eu acho que o ponto que eu verifiquei que, para mim, não ficaria tão claro, seria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, para quem adquire, para quem participa do leilão. Mas eu acho que é algo que vai sendo adequado ao longo do tempo, e eu acho que esse é o objetivo do curso, esse é o objetivo da gente, nós estarmos aqui reunidos, com esse tema, e entendendo um pouco isso, e se um dia bater na nossa porta, seja o autor, seja uma plataforma, a gente consiga aí responder esses questionamentos. E Lili, eu acho que tem até a questão do Marco Civil da internet. Também. O Mercado Livre, por exemplo. A plataforma em si não é responsabilizada, né? E eles se pautam no Marco Civil para não tirar do ar. Então, eu acho que a gente vai, no futuro, bem próximo, talvez a gente tenha esse tipo de problema com as plataformas de NFT. Também. Boa colocação, Thaís. Eu falo, a gente tem mais dúvida do que certezas ainda. Rodrigo, só vez. Paulo, e pensar, né? Realmente a gente olhar depois para trás e falar assim, de fato, isso é um modismo ou veio para ficar? E se a nossa pretensão à regulamentação é um exagero, ou se essa coisa vai se consolidar em torno daquilo que já existe também, né? Eu fico pensando nisso, eu queria ouvir de vocês, porque eu penso muito nesse aspecto. Mas eu acho que a gente já tem legislação suficiente hoje para acomodar esse tipo de... É o que eu sempre digo. Essa é a minha preferência. Eu acho que o problema é da complexidade de utilizar isso, porque eu acho que não é todo mundo e qualquer um que vai ter a facilidade de usar esse NFT, comprar e vender por NFT, e provavelmente fique no modismo. Mas essa é tipo, uma coisa que eu estou pensando. Tipo, meu namorado, ele é músico, ele falou, eu não vou usar esse negócio, eu não sei como é que funciona direito, eu prefiro colocar no Spotify, que é mais fácil. São diferentes, a gente vai falar, quem sabe ele se encoraja a partir de quarta-feira. Chama ele para assistir com você. Né? Rodrigo, pode perguntar. Ótimo, obrigado. Queria fazer uma pergunta para a Liliane, para quem mais quiser participar, evidentemente, porque é uma dúvida que eu fiquei por causa da primeira aula que a gente teve, só para alinhar algumas coisas, para eu poder até entender melhor. Porque, pelo que eu entendi, quando a gente fala em NFT, a gente não está falando da obra em si, né? A gente tem uma obra digital, que é alguma coisa, e a gente tem NFT, que seria um carimbo, seria um certificado, seria alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente está falando desse comércio todo de NFT, a gente não está falando necessariamente da transferência de uma obra, de qualquer direito em cima dessa obra. Talvez não tenha absolutamente nada a ver com isso, você só está comercializando... Isso a gente vai falar mais para frente. Eu trouxe alguns casos, justamente isso. Quem está comprando está adquirindo o quê? Exato, porque e essa é a preocupação que acaba ficando, porque às vezes, e é isso que eu queria ouvir, assim, saber se a gente pode falar que esse carimbo, que esse certificado, se incide direito autoral em cima dele, sabe? Porque esse comércio de carimbo, eu não sei, eu fico com isso na cabeça. Eu estava vendo que o primeiro tweet da história... Assim, por exemplo, nesse caso do BIP aqui, ele não transferiu a titularidade da obra dele.
foi uma obra com o selo de que essa obra é como se fosse a réplica assinada pelo autor. Uhum. É uma réplica. É uma espécie de autógrafo, né? Você tem um autógrafo naquele negócio. Eu fiquei pensando outro dia. Só, é que lá na frente eu vou falar da questão da réplica. É uma réplica assinada, retirada do original, assinada pelo autor, aonde que ele emite um número X de certificados originais, e que quem possui aquele tem o original. Eu posso pegar essa cópia na internet? Eu posso pegar, só que eu tenho a cópia, eu não tenho a cópia do original, eu não tenho o ok do autor, né? Não, e o que me preocupa um pouco é que você pode não ter absolutamente nada, porque eu estava vendo, por exemplo, o caso do primeiro tweet que foi vendido, a NFT foi vendida, o tweet continua no perfil da pessoa que tweetou, né? Se ele simplesmente quiser apagar aquele tweet, você vai ter uma NFT de nada. Você pode ter um NFT de um print de alguma coisa que remeta àquele tweet antigo, mas o tweet em si ele acabou, ele deixou de existir. Por isso que a gente vai olhar mais para frente, olhar isso daqui e realmente falar, veio para ficar ou é um modismo? E se veio, será que ele se aplica para, por exemplo, para todas as obras que o direito de autor protege ou não? Não sei, são perguntas que a gente não tem resposta ainda. Eu vejo algumas dificuldades regulatórias em algumas áreas do direito autoral, de determinadas obras. Eu acho que para a arte ela veste muito bem. Para outras, eu tenho cá as minhas questões, eu não sei se realmente isso vai continuar ou não. A gente tem mais perguntas, Thaís? Pode seguir. Tenho a Roberta primeiro e depois tem a Samira que também levantou a mão. A Roberta me tinha mandado aqui no chat. Roberta? Oi, desculpa. É que, enfim, eu estava prestando atenção numa besteira aqui do meu cachorro. Peraí, Bob, peraí. Na verdade, seria só para contribuir, porque eu ainda não fiz com relação à questão de certificado digital, mas eu acho que, pela experiência que eu tenho tido, as plataformas elas estão bem abertas a receber documentação de prova de autoria, porque eu já tive alguns casos, isso mais relacionado à loja online e subdomínio, que alguém mencionou Mercado Livre, que a gente conseguiu, via administrativa, por denúncia de violação de termos de uso, exatamente por conta disso, de violação de propriedade material, e eles aceitam. Então, eu acredito que se você tem algum direito autoral, atualmente, vamos colocar assim, protegido por blockchain que seja, eles estão bem abertos para receber qualquer tipo de documentação comprobatória de autoria. Essa é a sensação que eu tenho. Eu não digo qualquer prova, né? Porque tem alguns que pedem provas bem específicas e eles se pautam no Marco Civil da internet. Mas eu concordo que as plataformas elas têm aceitado de uma forma geral. Assim, se você tem uma prova contundente, eles aceitam, sim. Sim, inclusive, me parece, é claro que a gente sempre tem que orientar sobre a questão do Marco Civil, que nem sempre você consegue resolver de forma administrativa, mas, assim, eu estou bem surpresa nesses últimos meses, principalmente, eu acho que porque com esse crescimento aí do comércio eletrônico por conta de pandemia, e óbvio que o percentual de golpes virtuais deve ter aumentado assim assustadoramente, eles estão aceitando bem. É claro, se você apresentar uma documentação que comprove a veracidade, que não seja nada assim absurdo, desde que seja um certificado de registro de marca ou um certificado agora me fugiu o direito autoral, mas não é blockchain, não. Como a gente faz até então? Biblioteca Nacional, enfim, desculpa, esqueci mesmo. O mesmo com relação a design e obra de arte, eu acho que eles estão aceitando, sim, de uma forma muito mais aberta.
Depois muito vamos mais trocar sem figurinha. burocracia. Vamos trocar figurinhas sobre essa questão das marcas, mas porque como no NFT depois a gente discute isso, que eu quero falar com você de um caso que eu tive. Samira, levanta a mão, pode perguntar. Eu só queria pôr uma pimentinha e perguntar para a Liliane se ela vai falar um pouquinho de licenciamento, porque uma coisa é o autor, né? E como é que ele lida com a obra dele. A outra coisa é o terceiro cessionário, que fez todo o registro bonitinho, tem como demonstrar a titularidade, que está preocupado com uma exploração patrimonial, que é o objetivo maior dessas plataformas que exploram a NFT, e como é que ele lida com violações, entendeu? A gente vai falar mais para frente, Samira, sobre as formas de transferência de direito autoral. E aí, depois, o que essas plataformas, de fato, comercializam. A Fernanda mandou uma pergunta no chat, mas eu também acho que você vai falar que é sobre essa questão de transferência. Então, mais para frente eu pergunto, tá bom, Fernanda? Deixar a Liliane continuar aqui. Voltou aqui, estava meio travado. Está normal? Posso prosseguir? Pode, eu acho que você está travando um pouquinho, mas pode seguir. Travou um pouquinho. Um pouquinho. Bom, agora a gente vai falar de outro tema. A Kelly, a Mônica, a Amanda, trouxe aqui as obras delas. Veja que o direito autoral ele não é meritório, né? Ele não entra no mérito se a obra ela é boa, se ela é ruim, se ela tem, qual que é o preço que ela tem, tiragem, ele não entra, o direito de autor não entra nesse mérito. A Kelly, a Amanda e a Mônica, elas estão aí? Estão conosco? A Kelly tá, a Kelly não tá, a Amanda tá, eu só vou confirmar se a Mônica tá. Ela tava, pelo menos até agora. Queria fazer uma pergunta Tô para sim, tô Amanda. aqui. Amanda, eu quero fazer uma pergunta. Bom, a Mônica está aqui, apareceu aqui a Mônica. Mônica, eu vou te fazer uma pergunta. Tudo bem para você pegar o seu desenho e sem nenhuma remuneração e sem indicar teu nome? Para você tudo bem? Eu não entendi porque travou. Pode repetir, Liliane? Claro. Se eu pegar aqui o seu desenho, sua ilustração, eu posso aplicar em camisetas, copos, posso fazer várias obras sem te pedir autorização e Não. sem remuneração para você, tudo bem? Não, não, não. Não pode, teria que ter autorização, né? Não, você não gostaria? Não. Se você é autor de uma obra e você quer divulgar o seu trabalho sem remuneração, aí tudo bem. Mas se alguém está levando uma vantagem financeira com o seu trabalho, com a sua arte, aí sim incomoda, né? O artista ele tem que ser remunerado pelo trabalho dele, não pode passar esse ônus para esse bônus para outra pessoa, né? Eu vou fazer outra pergunta agora aqui para Amanda. Amanda, eu posso destruir esse seu desenho, se você me entregasse ele fisicamente? Eu poderia rasgar na sua frente e não teria nenhum problema para você? A Amanda respondeu no chat que não, que ela falou que a internet dela tá ruim, se ela ligar o microfone vai cair. Ah, entendi. Então, eu vou fazer também outra pergunta. Não sei se a Ivana Crivelli está aqui, está online conosco. Eu queria te fazer uma pergunta, Ivana. Eu sei que tem um trabalho seu que não foi publicado, de obras não protegidas. Será que se eu pegasse aquele lindo texto que você transpirou tanto para escrever, que você pesquisou tanto, riscasse teu nome e colocasse meu nome e publicasse, teria algum problema para você?
Eu ia ficar muito triste com você, porque você é minha amiga, como é que você vai fazer uma coisa feia dessa? Mas se eu não fosse sua amiga, você me processaria? Claro. Aí eu te contrataria para processar o autor da contrafação, né? Eu tô achando que mesmo sendo amiga, ela processaria, porque ela falou que ia ficar muito triste com você. Eu sei o quanto que ela estudou, o quanto que ela transpirou para parir aquele filho que até hoje não foi publicado, mas ela prometeu que vai publicar. Agora, imagine só, isso tudo que eu estou falando para vocês não é um mimimi. Ele é o quê? É um direito de autor. Então, ao invés de ficar aqui trazendo as faculdades do artigo, o conteúdo do artigo 24, eu quis trazer exemplos para vocês de situações, de criações da própria turma, para demonstrar o que é o direito moral de autor. É algo subjetivo, é um sentimento de cada um que sabe o trabalho que teve para desenvolver aquela sua obra. E ter um terceiro se aproveitando, destruindo, deturpando, ofende o quê? O caráter moral. Não é alguma coisa que a gente coloca em uma balança e mede. Cada um tem a sua dor, cada um tem o seu sentimento. E é justamente esse conteúdo do direito moral que ele tem, que é um direito da personalidade do autor, está intrinsecamente ligado a ele. É o nascimento, é como se fosse o filho, né? Nasce e de filho a gente cuida, né? E a gente não quer que ninguém trate mal o nosso filho e faça qualquer coisa com o nosso filho sem o nosso consentimento. Então, de uma forma muito simples, eu quis demonstrar para vocês o que é o direito moral de autor. E aí a gente volta lá para a Convenção de Berna, né? Depois desses exemplos que eu trouxe, a gente volta para a Convenção de Berna. A Convenção de Berna, ela traz aí duas garantias mínimas do direito moral de autor, que é o de paternidade, é aquele do homem estar ligado à tua obra, e o de integridade, é de que ninguém destrua aquela obra. São dois direitos aí que a gente já encontra estampado na Convenção de Berna, e isso é interessante a gente ter como observar, por quê? Justamente por conta dessas plataformas que não estão hospedadas no Brasil, e quando você tem um brasileiro que tem uma obra nessa plataforma, o que você faz se há algum tipo de ofensa? Da onde que você vai se socorrer? E nós temos, lá no artigo 24, que vai falar do direito de paternidade, que ele pode reivindicar a qualquer tempo, o de integridade, de assegurar de que sua obra, por exemplo, é uma obra de arte, e você sabe que ela está num local em que prejudica, em que vai deteriorar, que vai criar dolor, então o autor tem esse direito de zelar pela integridade da sua obra, o seu direito de inédito. A doutora Ivana, ela está aí dentro do direito moral dela de inédito, de não publicar o trabalho dela, e deixar guardado o conteúdo da pesquisa dela, e de um acesso ao exemplar único. Acho que isso foi provocação, hein? Eu vou publicar, ela não sai do meu pé com esse negócio. Então, até o final da aula, você assume compromisso público gravado, Thaís, de que esse conteúdo vai ser publicado. Na frente de várias testemunhas, ela tem 54 testemunhas aqui, hein, Ivana? E a questão do acesso ao exemplar também. Isso não é tão hipotético quando a gente fala de mercado de artes, aonde que uma obra física ela é vendida e depois de um tempo o autor quer ter acesso àquela obra, aquele exemplar. Então, pois não? Só deixa eu fazer um adendo aqui, que muita gente critica esse termo, né, de paternidade e etc. Uma coisa que eu aprendi em uma live, não sei se é verdade, a Ivana pode me corrigir, você pode me corrigir também, que o plágio era um termo usado em Roma para falar sobre sequestro de crianças, e depois foi utilizado para sequestro de escravos. Então, se fala em paternidade da obra e plágio nesse sentido, de que você está protegendo o seu filho, que é como a Liliane estava explicando.
Então, é a sua criação, então você está protegendo o seu filho. E aí se fala em paternidade por causa desse termo plágio que era usado para escravos, para indicar a paternidade de escravos ou de filhos. Eu não sei te dizer, Thaís, se realmente essa vinculação da origem do termo, mas faz um certo sentido. Aproveitando o espaço, a Samira está com a mão levantada. Samira, você tem alguma pergunta? Ou é daquela vez? Ah, então tá. Não, pode seguir então, Lili. Então, o direito moral, ele é vinculado à personalidade do autor, ele é perpétuo, é inalienável, é irrenunciável, ele não pode ser transferido. E ele não é mimimi, ele realmente ele existe e cada um sabe a dor que sente de ver a sua obra violada. E digo isso por quê? Porque eu vejo em várias ações, quando a gente discute a questão do conteúdo do direito moral, a outra parte querer banalizar esse tipo de o direito moral de autor. E aí nós temos outro ponto que há uma diferença entre autoria e titularidade. E é importante dentro do direito autoral nós termos isso bem separado, delimitado, o que é autoria e titularidade. A aquisição originária, né, a autoria, ela se dá com a própria criação. Então, o autor, pessoa física, ele é o titular originário desse direito. É a pessoa física que detém todos os direitos de autor, tanto de índole moral quanto patrimonial. E aí, enquanto nós temos também a aquisição derivada, que se dá quando o autor, titular original dos direitos, cede esses direitos a terceiros, mediante a assinatura de um contrato, ou a celebração de qualquer negócio jurídico. Essa aquisição derivada nada mais é do que o contrato de cessão, onde você transfere a propriedade, seja ela de forma definitiva ou temporária. E a lei, lá no artigo 49, se permite a transferência dessa titularidade da obra. Então, por vezes, eu posso, né, dispor de uma obra em que eu fui titular e posso transferir esse direito. Então, por exemplo, imagine-se que eu adquiri os direitos deste livro aqui, né? E eu quero, quando eu digo, eu adquiri por meio de cessão a titularidade para poder publicar esse livro. E a Thaís vem e compra meu negócio como editora, né? Então, eu tenho a faculdade de transferir esses direitos de cessão para a Thaís, mas a Thaís vai ter que obedecer os limites desse contrato de transferência. Ela não pode ampliar esses direitos. Por isso que o contrato de cessão, ele é muito importante, o contrato, porque você transfere a propriedade da obra. E aí a lei vai exigir alguns pontos em que a gente vai tratar mais na frente, quando eu falar do artigo 49. E aí, nisso, eu vou trazer agora o conteúdo, né, do direito patrimonial de autor. Falamos do direito moral, agora nós falamos dos direitos patrimoniais, que vai estar lá no artigo 28 e 29 da Lei 9.610. Então, que é um direito exclusivo do autor, o direito de utilizar, fruir e dispor da sua obra. E no artigo 29 vai falar que depende da autorização do autor qualquer tipo, qualquer forma de exploração econômica da sua obra. E um ponto que a gente precisa lembrar também é a interpretação restritiva desses tipos de negócio jurídico. A lei, a gente não pode esquecer que essa lei é a lei do autor, não é lei dos agentes que exploram a propriedade intelectual do autor. Então, essa é uma lei que protege os direitos do autor. Por isso, a interpretação restritiva desse tipo de negócio jurídico. E o artigo 49, ele vai tratar das condições de transferência. Esse, para mim, sempre quando eu faço um contrato de cessão, para mim é um roteiro que todas as minhas cláusulas, ela deve perseguir isso daqui.
Por quê? Justamente em razão da interpretação restritiva. Se eu não definir ali, por exemplo, eu já vi muito contrato de cessão definitivo em que não está escrito que ele é definitivo e que termina sendo interpretado como temporário, porque não foi delimitado que, por exemplo, a proteção, a cessão, ela recairá sobre todo o período de proteção da obra. Há essa lacuna dentro do contrato. Por isso que é importante a gente perseguir o artigo 49 quando estamos diante de um contrato de transferência de direitos autorais. Primeiro, é um preço, lá se presume-se que ela é onerosa, e aí, se ela é gratuita, dependendo do tipo de negócio, ela não é recomendada, porque eu acho que esse é um dos grandes, não é desafio, mas uma das preocupações dentro do campo autoral é a justa remuneração do autor. Então, na medida do possível, eu nunca recomendo essas sessões gratuitas, justamente pelo risco que a gente tem da interpretação restritiva e da ausência de uma justa remuneração para o autor. A questão do território também, onde que essa obra vai ser explorada, e isso tudo que eu estou trazendo são elementos de quando a gente olha uma plataforma que comercializa NFT, se ela está perseguindo os elementos do artigo 49, e especialmente as plataformas que estão sediadas no Brasil, se elas estão seguindo aí o artigo 49, quando elas fazem, de fato, a transferência desse direito, ou se é somente uma licença. Somente será admitida a transmissão total e definitiva por escrito, e a cessão vai ser válida unicamente no país em que se firmou o contrato, salvo estipulação ao contrário. É muito interessante também a gente especificar quais são as modalidades de exploração dessa obra. E quando a gente vai para os termos de uso, a gente vê que não tem ali nenhuma modalidade descrita do que está sendo adquirido, né? De que forma que você pode aplicar aquele objeto autoral. E nós temos aqui o direito de sequência. O direito de sequência, o que eu estou gostando muito desse movimento do NFT é a questão do direito de sequência, que poucas pessoas abordavam esse tema. Por quê? Porque é um direito difícil do autor perseguir no mundo físico aí dessas obras. O professor Ascensão, no livro dele, ele fala do direito de sequela. Aí ele fala, ele mesmo escreve, mas o direito de sequela parece que é uma perda, né? Parece que o autor está perdendo, e, na verdade ele está ganhando. E ele fala, então, prefiro utilizar o termo direito de sequência. O Carlos Alberto Bittar, ele fala que o direito de sequência é um reflexo patrimonial do direito autoral, reconhecido ao criador da obra intelectual, que vincula perenemente sobre a participação, a circulação da obra no mercado de arte. E aí, nós temos aqui a natureza jurídica do direito de sequência, só uma lembrança. O direito de sequência, ele é aplicado para as obras de artes plásticas. Música, a gente não vai encontrar esse direito. Carlos Alberto Bittar, ele fala que é um direito híbrido. Por quê? Porque tem uma textura tanto de caráter pecuniário, né? Então, é o direito do autor receber aquela remuneração adicional, quanto moral, porque ele é inalienável e irrenunciável. Já o professor Fábio Maria de Matia, ele vai falar que são os direitos conexos. O direito de sequência, ele é conexo por quê? Porque ele depende da criação da obra intelectual. Então, ele chama de direitos conexos. E o professor Ascensão, ele traz apenas o cunho patrimonial desse direito. Se assim vocês me permitirem, eu concordo que a natureza jurídica deles, do direito de sequência, seja um direito híbrido mesmo, não só patrimonial. A gente encontra lá no direito de sequência, na Convenção de Berna, aonde fala quantas obras de artes originais, os manuscritos originais dos escritores e compositores,
há um ponto, eu falei que só se aplicava às artes plásticas, na verdade também a manuscritos. Ou depois de sua morte, as pessoas físicas e jurídicas, como tais qualificadas pela legislação nacional, gozam de um direito inalienável de ser interessado nas operações de venda de que a obra for objeto. A proteção prevista no parágrafo anterior só é exigível em cada país unista se a legislação do país a que pertence o autor admite essa proteção, na medida em que permite a legislação do país onde a proteção é reclamada. Por exemplo, no direito, nos Estados Unidos, a gente não vai encontrar esse direito, o direito de sequência. E aí a gente encontra também, isso já estava na Lei de Direitos Autorais de 1973, então não é novo para o Brasil o direito de sequência, e ela foi replicada aqui na Lei 9.610, no artigo 38. Em ambas as versões dos artigos consta o direito irrenunciável e inalienável. Na Lei de 73, a porcentagem era de 20% sobre o aumento do preço obtido em cada alienação, e atualmente vige a percentagem de 5% sobre o aumento do preço eventualmente verificável em cada revenda da obra. Aí vocês me perguntam, Liliane, por que você me trouxe uma lei de 73, se ela foi revogada pela lei de 1998? Porque a gente pode, por vezes, ao longo da nossa vida, se deparar com um caso em que o negócio jurídico foi feito durante a vigência da lei de 1973 e não de 98. Então, o que você vai aplicar? A lei que estava vigendo na época do negócio jurídico. Então, por vezes, eu já me vi várias vezes deparada em situações em que era importante a gente delimitar em que ponto em que o negócio foi feito. Não sei se a Ivana tem alguma coisa para complementar com relação a esse direito intertemporal da aplicação de 73 para a lei de 98. Não, acho que você foi bastante clara, está ótimo, Lilian. E aí, quem adquire a obra de arte? O que ele está adquirindo? Quais são os direitos que ele adquire? E aí, o que eu quero trazer é o conteúdo da lei. Tá? Ainda não estou trazendo o conteúdo das plataformas. No artigo 29, depende de autorização prévia expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades. Aí tem exposição de obras de artes plásticas e figurativas. Isso a gente encontra no artigo 29. E aí vem o artigo 77, fala: salvo convenção em contrário, o autor de obra de artes plásticas, ao alienar o objeto em que se materializa, transmite o direito de expô-la, mas não transmite ao adquirente o direito de reproduzi-la. A autorização para reproduzir a obra de arte plástica por qualquer processo deve ser por escrito e se presume onerosa. Então, você pode me perguntar, nossa, Liliane, mas aqui está dizendo que depende do autor. E no artigo 77, ele é um artigo especial, onde ele fala o quê? Como regra, quem adquire a obra intelectual, né, a arte, ele tem o direito de expor, mas ele não tem o direito de reproduzir, ele não tem o direito de criar obras derivadas. Eu já vi, por exemplo, quando lá atrás, quando eu trabalhei na Bienal, ia se fazer uma exposição, e a gente fazia o catálogo da exposição, tinha que pedir autorização para todos os autores originários ou para os herdeiros. Porque nem sempre havia quem era o proprietário da obra, ele tinha esse contrato para demonstrar para a gente que ele tinha esse direito de inserir a obra no catálogo, por exemplo, da exposição. Isso residia ainda para o autor e a gente tinha que pedir, e o autor ele pedia uma remuneração adicional para que a obra dele constasse no catálogo de exposição da obra. Posso fazer um comentário? Claro. Tem aqui não sei se você conhece, Liliane, tem a Altivos, a Ivana conhece, a gente tem, que é a gestão coletiva das obras das obras visuais, de artes visuais.
E aí a gente consegue evitar esses transtornos quando os herdeiros ou mesmo o próprio titular, o autor originário, é associado da Altix, né? Mas realmente dá esse trabalho. É interessante que o professor Fábio Maria de Matia, eu vou compartilhar o material que eu já entreguei para a Thaís, para encaminhar para todos. Ele fala da questão da aplicação da gestão coletiva para as obras de artes visuais, justamente para garantir o direito de sequência, para controlar o direito de sequência, como se fosse o ECAD, né, a criação de um ECAD para as obras para as obras de artes, para que fosse feito um controle do que era comercializado, justamente pela gestão. Seria muito bom. E tem uma grande vantagem, ou uma grande diferença, não vou dizer vantagem, não, mas uma grande diferença é que nesse mercado da gestão coletiva que existe, e que ele é aplicável para muitos artistas já estão, aqui no Brasil eu acho que só a Altix faz, mas em outros lugares do mundo, mais de uma sociedade às vezes, mas seria muito bom, assim, tem uma diferença que os artistas podem colocar, inclusive, seu preço. É quase que uma gestão individual, só que coletiva. É bom, isso é bem positivo. Sim, com certeza. Gente, rapidinho, só aproveitando o gancho que a Liliane falou que ela mandou o arquivo, Isa, se você estiver por aí, coloca, por favor, o link do grupo, porque fica mais fácil eu mandar por lá. Eu mando para a BPI também, é disponibilizado para vocês na plataforma, mas eu consigo mandar para vocês logo depois da aula lá no grupo que a Isa criou, tá bom? Obrigada, pode seguir, Lili. Outro item também interessante de a gente considerar, quando tem aí essas cópias, né, de arte digitais, onde tem um número limitado de tokens, por exemplo, 5 tokens, o artigo 9º vai falar a cópia da obra de arte plástica feita pelo próprio autor é assegurada a mesma proteção que goza no original. Então, aquele que adquiriu a cópia conferida pelo autor vai ter a mesma proteção que a obra original. E aí eu venho com um caso aqui, que foi febre em 2016, do CryptoKitties. Que eram esses gatinhos em que você comprava cards, ou você podia, comprava vários cards, você podia procriar esses cards, esses gatinhos, fazendo aí que cada um se unisse, criasse um gatinho diferente. Mas o que me interessou muito quando eu fui analisar esse caso aqui? O que estava sendo, quando eu comprava um card, um gatinho desse único, quem adquiriu, o que estava adquirindo? Né? Qual o conteúdo que ele fazia? O que ele comprava? E aí eu fui lá para os termos de licença. Né? Sujeita à conformidade contínua dos termos dessa licença, então, quer dizer, pode ser alterado a qualquer momento, o criador concede a você uma licença limitada, mundial, não exclusiva, intransferível, de usar, copiar e exibir a arte para os seus NFTs, adquiridos com a finalidade de comercializar sua própria mercadoria, que inclui e consiste na arte para os seus NFTs. E desde que tal uso comercial não resulte num ganho financeiro superior a $100 mil. Então, você tem uma licença não exclusiva, mundial, limitada, né? A fazer o quê? A usar, copiar e exibir como cópia de arte. E aqui, quando a gente fala copiar, não é que a gente trazer ele para o campo físico, é sempre dentro do mundo virtual. Você concorda que não pode e nem permite que terceiros façam, tente fazer qualquer um dos itens anteriores sem consentimento prévio do criador em caso de modificar a arte para sua NFT adquirida, de qualquer forma, incluindo sem limitação as formas, designs, desenhos, atributos ou esquemas de cores. O uso das extensões não constituirá uma modificação proibida, e aí vem todo o texto aqui. Então, quando você adquire esses gatinhos, é a questão de você ter ele como item colecionável, de exibir
e ponto. Mais nada. Você não está destruindo nada além disso, por meio dessa plataforma. E aí eu trouxe aqui também alguns casos. Primeiro foi desse artista Bansky, um grupo decidiu queimar a obra. Olha só, que louco, né? Que mundo que a gente vive. Compraram essa obra, digitalizaram essa obra, e em uma live ao vivo, eles queimaram a obra e venderam esse token da obra digital, né, por cerca de 382 mil dólares, né, 4 vezes mais caro do que o original. Quando a obra foi destruída, ela passou a apenas estar no campo virtual, por meio de um token, ela passou a valer 4 vezes mais caro. E essa destruição da obra foi feita numa live. Aí eu desconheço se houve um consentimento para que essa obra de fato fosse destruída. Porque aqui a gente, lá na Convenção de Berna, já fala do direito de integridade, né, o direito moral, e a nossa lei também. E essa obra foi destruída aí ao vivo numa live. Nós temos também outro caso, e aí aqui é a questão desautorizada, né? Era um leilão patrocinado por uma empresa que aconteceria na plataforma OpenSea. O NFT ele foi criado com base numa mídia mista desse FreeCombi with Pagoda, já falecido, e lá se dizia dentro da plataforma que o objeto da venda do token, né, iria transferir os direitos de reprodução e a propriedade intelectual da obra. E aqui levantou, e quem adquirisse essa obra poderia também destruí-la, fazer o que quisesse. E o que aconteceu? Os herdeiros desse artista, eles notificaram a plataforma para retirar essa obra como objeto de venda, e questionando, inclusive, se a obra, de fato, ela era original ou não, se essa empresa, Dystron, ela tinha, de fato, a obra original ou não, para fazer tal ato, e de que, quando essas obras foram comercializadas, não era transferida nenhuma propriedade intelectual para quem comprou essas obras físicas. Bom, essa obra saiu da plataforma. E outro caso que nós temos aqui de suposto plágio é essa artista, Twisted. Maria, deixa eu tirar só uma dúvida com você, porque você trouxe 2 casos muito parecidos. E isso, para mim, é novidade. Eu vou até procurar mais esse assunto. Existe algum tipo de valorização ou quem estaria por trás dessa necessidade de você transformar em NFT para destruir a obra original? Olha, eu não sei te dizer, mas o que eu fiquei muito intrigada é que depois que essa obra foi queimada, e de novo, eu não sei se por autorização ou não, numa live ela passou a ser, o preço dela aumentou. Exatamente. E você trouxe o caso do Basquiat, que mais ou menos é a mesma coisa, quer dizer, a pessoa gostaria de adquirir, mas se ela pudesse, lá na frente, destruir a obra, quer dizer, será que isso vai ser uma tendência? Uma obra destruída, ela vai ter um valor muito maior. Eu entendo, não sei se ainda não chegou, isso também, eu ainda estou engatinhando nessa questão de NFT, mas, por exemplo, nesse caso do Bansky, eu entendo que não teria, que seria uma obra nova, então teria que ter autorização dos herdeiros para a destruição. Mas Na matéria que eu... Oi, Fernanda, quer falar? Pode falar. Na verdade, eu queria trazer uma outra questão sobre direito moral aqui. Exatamente. Os direitos autorais em si. Como eu posso destruir uma obra se eu sei que ela depois vai voltar ao domínio público e que eu tenho um direito de acesso ao exemplar único e raro? Por mais que eu destrua, será que eu posso efetivamente destruir? E se eu não posso, porque eu preciso ser o herdeiro?
né? Se eu não tenho herdeiro, cabe ao Estado. E quem é o Ministério Público? No Brasil, a gente já tem essa discussão por conta da ausência, né, dessa definição clara na nossa atual legislação, voltando de 70. Mas o quanto esses detalhes dos direitos morais, pelo menos no Brasil, a gente conseguiria abordar e trabalhar para impedir questões como essa, né? A destruição, tudo bem, você destruiu, então você vai ter que arcar com isso, porque os direitos autorais têm, né, uma função social, eles têm que voltar de alguma forma. São histórias, tem todo, a gente pode discutir o quanto é arte, quanto não é, o quanto é curadoria e afins. Mas você não poderia destruir pensando na própria função deles e também nos direitos morais ali de acesso a exemplar único e raro, né? E aí eu ainda até entraria em outras discussões como o quanto o NFT pode ser considerado exemplar único e raro se só existir a obra em NFT. Mas aí, como ele pode ser reproduzido, ele entraria em outros debates. Mas, ao meu ver, esse caso, lógico, teve o debate, mas em ambos os casos poderia ser um problema muito maior. Sim. Concordo. Fernanda, eu acho que assim, até quando eu trouxe esse caso aqui, a gente escuta muito falando do mercado de NFT como se fosse um mercado super seguro, né? Olha, não tem tudo que está lá, está certificado, está por meio do blockchain, que é imutável. Só que nós temos esses vários detalhes aí dentro do direito autoral e que pode ser questionado. Você pode ter aí um token não fungível, mas que tem um conteúdo que é podre, vou dizer assim, um conteúdo podre que não serve para nada. E será que essa destruição, só um questionamento aqui para deixar a gente pensando, não que tenha que ter um sim ou não, mas será que essa destruição dessa obra não foi um ato de representação que nem o Monet fez em 1900, assim, que ele foi lá e destruiu uma obra dele falando, isso aqui não é nada e tal, eu posso fazer quantas vezes eu quiser e daí é porque eu é que faço a minha arte, eu é que delimito o que é a minha arte e tal. Talvez tenha sido só um ato simbólico, né? Não de fato uma destruição, só uma provocação, assim, querendo imitar o Monet, mas, assim... Ou eles terem feito uma réplica e queimado, assim, de fato, questionando, e a gente vai saber no futuro. Sim, exatamente. Eu achei um tanto quanto... Mas o ponto aqui não é nem a destruição em si, é você considerar essa destruição como um comércio, né? Eu colocaria dessa forma. Foi feito uma live show destruindo essa obra. Mas é justamente essa live show, justamente talvez tenha sido para esse enfoque do tipo, olha, a gente é só arte, talvez, né? Do tipo, não significa nada, a gente faz outro de novo, de novo, de novo. Porque a gente que trabalha com artista, né, gente, a gente sabe como é que eles pensam diferente, né? A Ivana até colocou aqui no chat, que todo mundo está aqui concordando com a Ivana, e eu também concordo, que ela acha que a destruição objetiva é a escassez. Eu até comentei isso, que às vezes o autor até autorizou essa queima dessa arte para ele também lucrar com o NFT, porque se fosse só a arte em si, seria 4 vezes mais barato, não é, Liliane? Sim, então... Pode ter sido dessa forma. É isso também que quer se vender, a escassez, né? Daquele ativo. Complementando aí, até para a gente apimentar um pouco mais, poderíamos também interpretar como uma tentativa de postergar a validade dessa obra, porque esta obra nova, em tese, contaria com um novo prazo aí, dependendo do momento em que ela foi produzida. E aí é claro que eu também acredito que seja muito mais um interesse comercial, né, de valorização da obra, como tentar dar aí uma postergada no prazo de validade dela. E eu trouxe esse último caso, essa artista Twisted, ela é conhecida por fazer colagens, né? Ela tem uma parte que ela é autoral e outra parte ela pega de outras obras. E aí ela colocou esse NFT, né, essa obra digital, por meio de um NFT para ser comercializado. E essa artista, ela acusou de plágio porque foi feita uma colagem com uma base no desenho dela. E ela admitiu que, de fato, ela tinha se inspirado. No caso aqui, ela falou que não, de fato, não fez uma colagem,
mas que ela tinha feito, que era uma inspiração. E essa obra estava vendida nas plataformas Superheire e alcançou lances, né, de $46 mil. E aí eu trago esse exemplo porque justamente eu quero trazer esse campo de segurança que o NFT fala, que o direito autoral, a gente tem pontos que pode ser objeto de infração, sim. Termino minha apresentação por aqui. Eu acho que os debates eles são ricos. Eu agradeço pela paciência. Licenciamento, Liliane. Se eu sou titular, eu posso licenciar a minha obra para ser leiloada como uma obra derivada dentro de NFT? Eu tenho essa dúvida, entendeu? Eu, como titular de um direito autoral, eu posso autorizar uma terceira a fazer uma obra derivada? O que eu entendi da aula anterior, que quando esse terceiro fizer a obra derivada e fizer o registro como NFT, a obra é dele, não é mais minha. Você quando adquire, você quando, bom, o autor quando ele comercializa, ele vai colocar os limites dessa sessão. Não, olha, tá vendo aqui o capacete? Essa obra aplicada ao capacete é de titularidade da empresa que eu trabalho, tá? Eu posso fazer o que eu quiser com essa obra aplicada ao capacete. Eu, inclusive, uso esse padrão para desenvolver produto. Se eu quiser, amanhã, licenciar essa obra aplicada ao capacete para fazer um NFT, uma obra de arte. O que eu estou entendendo é que esse cara que fizer a obra, ele será titular da obra derivada e, para fins de NFT, ele é o titular da obra. Ou seja, o royalty e a mais-valia que o NFT permite não serão da empresa que está licenciando essa obra, mas serão do titular da obra registrada no NFT. Entendi, não entendendo. Essa arte do capacete, você quer aplicar ela em outra obra. E quem seria? Não, eu quero autorizar um terceiro a produzir uma obra a partir desta obra da qual eu sou titular. Isso é muito comum. Mas se você tivesse a faculdade, mas se dentro da sua titularidade você tivesse direito de facultar para que um terceiro faça essa obra derivada, ele vai ser o titular desses direitos. E aí, quando ele faz a venda lá como NFT, ele recebe 100% dessa remuneração. Ele não tem que destinar a mim via plataforma. Eu tenho que acreditar que ele fará uma prestação de contas e me remunerará a partir da titularidade que ele obteve com o registro como NFT. Mas, Samira, você pode determinar o tempo de exploração dessa licença e, inclusive, você pode, dentro desse contrato, também delimitar os seus royalties por essas vendas subsequentes. O que eu tinha imaginado... Tudo por meio de contrato. Como você tem esse direito de sequência, inclusive tangibilizado, era uma coisa mais no sentido de poder ter um direcionamento dos royalties de forma individualizada, entendeu? Um reconhecimento de que se trata de uma obra derivada e, portanto, tem uma participação que é minha, tem uma participação que é o outro, entendeu? Não, mas esse tratamento você vai dar desde o início no contrato em que você for fazer com essa pessoa que vai criar a obra derivada. Mas eu estou entendendo que a plataforma é o terceiro que não precisa observar essa regra. Ele paga esse meu licenciado e eu tenho que ir atrás do licenciado, não é isso? Não, exatamente, mas dentro do contrato que você tem com o licenciado, você pode colocar para ele a obrigação de que ele tem que te indicar na plataforma. É isso que eu quero te dizer. Não, isso aí, ok, eu estou confortável. Para mim, os dois pontos centrais eram esses, né? Como que eu garanto lá a minha remuneração? Não dá para garantir, eu tenho que fazer isso via contrato privado. E o segundo ponto que você abordou muito bem, que é o do plágio, né? Porque terra de ninguém, né? Sim, mas tudo isso você trata por meio do contrato com quem você for autorizar a obra derivada. Super obrigada, entendi. Tá tendo umas discussões aqui no chat. Pessoal, vocês não querem trazer a discussão do chat para cá, que assim todo mundo debate com todo mundo.
A Liliane participa também. Agora eu estou conseguindo ler o chat, porque eu entrei no Está bombando esse chat. Liliane, a minha dúvida é o seguinte, NFT, ela não dá uma carta em branco para quem compra. Não. Então a gente continua nas condições normais de temperatura e pressão, como sempre fizemos. A gente apenas mudou a carinha dela, vamos colocar assim, a gente digitalizou, ponto, vai. Exatamente. Então, tá. É porque eu não consigo entender que a pessoa compre um Basquiat, detone o Basquiat e queira vender lucrando em cima disso, como se ele tivesse a titularidade do direito moral. Até porque a gente sabe que não tem. Nesse caso, o que mais eu fiquei espantada foi a questão da integridade da própria obra, que é um direito moral do autor. Exatamente. E assim, aí você poderia vir com esse argumento e falar, Liliane, mas isso foi feito nos Estados Unidos, na Inglaterra, não foi aqui no Brasil, então você está falando... Mas aí os sistemas são um pouco diferentes, não? Mas a própria Comissão de Berna, ela traz dois direitos morais. Isso. O da integridade e o da paternidade. E lá nos Estados Unidos, nós temos artigos específicos falando da questão da integridade das obras de artes plásticas. E tem até um dispositivo falando das obras em logradouro público. Isso, então, que aqui a gente vai bater com aquela história do grafite, né? Eu fiquei um pouco assustada por ver essa notícia, mas infelizmente a gente não tem mais assim, nuances. Eu tentei procurar a venda desse NFT, eu não consegui. Mas eu acho que, trazendo um pouco do que a Ivana fez a colocação, talvez seja para trazer uma sensação de escassez desse bem, né? E, de fato, a gente não tem prova de que a obra foi destruída ou se foi apenas um show, um cenário para fazer esse aumento aí da obra. Eu não sei se o pessoal aqui acompanhou o que eu estava falando com a Ivana da palestra da BDA, que foi com o Dr. Roberto e com o Dr. Juca. Uma das falas do Dr. Roberto foi justamente essa questão de que o NFT nada mais é do que uma outra plataforma de venda. Então, assim, de venda, de transmissão, anyway. Mas, assim, o que ele está falando a gente tem os mesmos receios que a gente tinha, a gente não, que não é da minha época, mas que a gente tinha quando teve quando começou a televisão. Como que vai ser a questão de direitos autorais quando isso for veiculado na televisão e etc. A mesma coisa que aconteceu quando veio a internet. Então, como que vai ser a proteção dos direitos autorais quando tiver internet? O NFT só é mais uma forma, mas assim, a lei de direitos autorais está aí, ela é aplicável da mesma forma. Mas, Thaís, eu até penso até quando que ela vai ficar, porque trazendo um pouco das aulas da Cecília, por exemplo, o dano ambiental que você tem de sustentar, por exemplo, todo esse tipo de negócio, será que realmente vai permanecer? Eu não tenho resposta ao futuro que vai dizer, mas tem cá os seus desafios, né? Eu acho que quando a gente pensa a questão da música, quando veio o serviço disso, ele veio para ficar, reduziu a pirataria. Eu estou tentando procurar os benefícios do NFT. Eu vejo que ele facilita o registro da obra. Agora, a questão da comercialização dele, essa sensação de escassez, eu não sei até quando que, de fato... E o segundo benefício é o que você mesmo falou, direito de sequência. O direito de sequência, exatamente. Seria maravilhoso, é realmente muito difícil a gente aplicar, e seria maravilhoso que que em todos os casos pudesse ser aplicado. Então, penso eu que, pelo menos nas obras de arte digitais, teremos a efetividade da aplicação do direito de sequência. Eu entendi essa questão ambiental, tem várias empresas que elas estão estudando meios para reduzir esses danos ao meio ambiente. Mas quanto tempo isso vai demorar, a gente não sabe, né? Marcela Godoy perguntou aqui no chat.
Os smart contracts dão conta de incluir os cessionários ou licenciados na esteira do que foi perguntado pela Samira? Sim, você cria, na construção desse próprio contrato, você pode colocar lá definições automáticas de remuneração. Fernanda, comenta com a gente esses casos que você colocou aqui no chat, que aí depois a gente Na verdade, é um caso que ficou famoso, né? Que um artista brasileiro, ele era um quadrinista, né? Da Marvel, né? Deixou de ter um contrato e faz um NFT do Homem-Aranha, vende, ganha muito dinheiro e ganha também uma notificação da Marvel. Impedido de vender, né? E aí a Marvel, como resposta, né? Ficou quieta, ela começa a falar assim, não, eu vou explorar isso. Então, assim, eu até gosto de apontar assim, NFT é uma possibilidade? É, mas dependendo do que você faz, são ilícitos, até aquelas questões de arte dos fãs, a gente vai discutir, né, fanart, fanfic e afins. Quando você coloca na internet, você dá publicidade. Se você está vendendo com NFT, a gente está dando muito mais publicidade que, eventualmente, pode facilitar algumas ações de repressão. E a gente pode estar pensando esse nicho geek, quantos eventos são baseados principalmente nessas criações de fãs. Mas quando a gente começa a jogar para NFT, os valores ficarem muito altos, esses fãs podem ser questionados. Então, muito amarrando com o que a Liliane também falou, né? O quanto a LDA vai continuar do jeito que está, o quanto a gente já está pensando, bom, nos últimos aqui, acho que não dá 10 anos, a gente teve já 2 projetos, 2 consultas públicas de alteração da LDA, então tem muita coisa para se pensar quanto a NFT, mas esse caso eu só coloquei aqui porque eu acho interessante, né? As pessoas começam a falar assim, vai ser... poxa, impediu o Homem-Aranha? Mas espera aí, eles estão querendo também se remunerar com isso, não estão criando uma plataforma própria, estão se desenvolvendo nesse sentido. Faz sentido ou não? Quando é o autor, a gente sempre pensa, pro autor, mas quando é empresa, não, quando é o cessionário, né? Enfim, só uma reflexão. E falando em fanfic, aproveitando que a Liliane está aqui, a Liliane fez uma live ótima lá na nossa comissão do PEI Jabaquara. Quem não segue, segue lá no Instagram, @pei.jabaquara. A Liliane falou justamente sobre a proteção autoral das fanfics. Ivana está com a mão levantada, pode falar, Ivana? Eu estava lembrando aqui do caso, Liliane, a encomenda do mural do Diego Rivera, né, que foi feita para a entrada do Rockefeller Center em 1930. E a obra já estava para ser terminada quando ele percebeu que tinha, entre a retratação das figuras que estavam ali, tinha os traços de Lenin, porque o Diego Rivera ele tinha esse perfil ligado ao comunismo e tal, socialismo, não sei se comunismo, socialista. Então, é um exemplo de uma situação que me parece diferente quando o encomendante destrói a obra sem comum acordo com o autor, com uma retaliação pela natureza da encomenda não estar de acordo com seu interesse. E isso é uma situação, né? E ainda assim, aqui no Brasil, nós teríamos várias reticências em relação a isso, que é justamente os direitos morais. Mas, nesse caso, no caso do exemplo que você trouxe, assim, eu não sei se foi informação errada, mas um dos vídeos que eu assisti dizia claramente que foi com autorização, né? Que a destruição foi feita para ampliar a exclusividade da obra, né? Então, foi uma escolha para aumentar a escassez, né? Então, se há dúvida se pode ou não pode fazer isso, naturalmente que, de acordo com a nossa lei, não pode sem autorização do autor. Isso não me parece que haja dúvidas sobre isso. O que eu coloquei foi que isso, quando é feito de comum acordo com o autor, com o objetivo, no caso desse registro digital via NFT, para aumentar o valor disso como objeto de comercialização.
É nesse sentido, que eu não sei se gerou alguma dúvida em relação a eu entender que poderia ser feito aqui no Brasil, né? Eu não peguei essa Pode informação. ser feito se for de acordo com o autor. Eu não peguei nesse caso específico, eu não peguei essa informação de que foi feito com consentimento do autor. Essa foi uma dúvida em que eu fiquei quando eu li a notícia, se havia ou não o consentimento do autor na distribuição dessa obra. No vídeo que eu assisti, ele dizia que mediante o consentimento do autor. Agora eu não sei, né, sabe como são esses vídeos, né? São reproduções que se fazem, cada um com seus comentários. Mas eu acho que para nós aqui não resta dúvidas que perante a nossa legislação não poderia ser feito sem o consentimento do autor, né? Então, acho que assim, não pode se parecer que está faltando regulamentação para NFT. Então, acho que é um pouco daquilo que a Paula falou. Nós temos uma lei altamente auto-aplicável, né, independente de formatos, de novas tecnologias ou novos veículos. Esse veículo de registro bastante interessante, ele não colide com a Lei Federal 9.610 de 98. Então, acho que, assim, me parece que nesse ponto é tranquilo, né? Não tem muita inquietação, né? Como eu disse antes, né? Eu acho que só muda a forma, a plataforma que você está utilizando, mas as leis estão aí, elas asseguram os direitos autorais, como em qualquer outro caso. Mas você sabe, tem um incômodo. Eu me incomodo com uma coisa. Justamente por isso, né? Como as plataformas não estão, desses casos, não estão hospedadas no Brasil, se tem, ou para ninguém ficar com uma sensação de que não tem, a gente não tem arcabouço jurídico para tratar esses temas, mesmo quando a plataforma está hospedada em outro território. Eu fico incomodada, sabe com o quê? Com a impossibilidade de alteração. Porque quando a gente pede o registro na Biblioteca Nacional, quando isso é registrado em qualquer uma dessas organizações, a gente consegue judicialmente reverter. Então, se houver um registro feito equivocadamente ou até por má fé, a justiça determina com que esse registro seja refeito ou seja regularizado. Isso a gente não vai conseguir. Então, eternamente, a gente vai enxergar lá o primeiro registro feito de maneira errada. Isso me incomoda bastante, mas eu acho que não tem muito o que fazer. Mas na primeira aula eu perguntei isso para o Rodrigo, e ele falou que, na verdade, as plataformas em que você registra esse NFT, quando você faz essa reivindicação de paternidade, elas têm o poder de excluir aquele NFT. Elas conseguem, então, fazer essa... Elas conseguem, e aí começa do zero, entendeu? Então, aí começa do autor em diante. Isso foi a informação que o Rodrigo deu para a gente na primeira aula, que eu perguntei para ele justamente isso, eu pensei, se eu não consigo mudar, como que vai ser, então? Aí ele falou assim, não, que as plataformas, elas conseguem tirar do ar aquele NFT e colocar o correto, se você conseguir provar que você é o autor. Entendi. Não tem justiça que determine, porque aí a gente vai ter que fazer uma questão de competência complexa. Vai entrar naquela questão do Marco Civil, né? Exato. Então, a plataforma vai falar, tá bom, me prova isso, me manda um juiz fazer isso. Fazer isso. Vai ser mais ou menos isso. Tá, mas então, que bom, meu incômodo passou, então, eu estava muito incomodada. Não sei se são todas, né? Ele falou que tem algumas, não sei se são todas, como que seria, verdade, mas... a gente tem muita diferença entre os termos de uso, acho que muita diferença não, mas tem muita, talvez a gente vai ter, com tanta facilidade de uso digital, milhares de plataformas que não são sérias, né? E as que são, enfim, a gente vai ter que, como tudo na vida, né? E o digital acho que propicia isso ainda mais, né? Isso. Gente, acabaram as dúvidas. Semana que vem a gente tem aula com a Paula e a gente vai falar sobre direito do entretenimento, então vai ser mais uma aula bacana. Eu espero vocês então quarta-feira. Liliane, obrigada mais uma vez, sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu acho você competente, didática, você não poderia faltar nesse curso. Muito obrigada por ter aceitado o convite, viu? Eu que agradeço, Thaís, você sempre me coloca aí nas empreitadas,
Me lembro da Thaís falando a primeira vez comigo de NFT domingo à noite. E tarde da noite, né? Foi quando eu vi a matéria no Fantástico. E permanecemos. Eu que agradeço a todos pela paciência, pela participação, e fico à disposição aí para a gente permanecer trocando ideias sobre esse universo de NFT por outras plataformas. Isso aí. Tem vários parabéns para você aqui no chat, se você quiser ver depois, viu? Obrigada, gente. Então, até quarta-feira. Quem não entrou no grupo, o link tá aí no chat que a Isa mandou, tá bom? Então, entrem lá no grupo que eu já vou mandar a aula da Liliane para vocês, tá bom? Beijos e até quarta. Tá.